E nós estamos agora aqui na rodoviária de Cracóvia. A gente estava esperando um ônibus para ir até lá, mas nos deparamos com uma van que parou na plataforma que era a nossa. Falei, ué, será que é esse daí? Sim, é essa mesmo. Aqui começa a nossa aventura, hein? E há duas formas de você ir até Auschwitz. Uma é por uma agência de turismo, e aí você consegue comprar já o transporte, o guia de lá, a entrada, tudo é um pacotão. E outra forma é você ir de van, como nós estamos fazendo, e a entrada lá sem um guia é de graça. Então essa também é uma opção. Lembrando que também há a opção de ir de trem, porém no caso de ir de trem, ele fica a 2 km do museu de Auschwitz, né? De Auschwitz. Então você tem que andar esses 2 km. E a grande questão é que a van é pequena e tem tipo o dobro de pessoas aqui fora. E aí tem gente que já comprou, que foi o nosso caso, e tem gente que paga pro motorista. Então ele tá certificando se não tem ninguém que já comprou. Porque imagina você comprou para aquele horário, chegar aqui e a van tá cheia já. Então tá meio bagunçadinho esse processo aqui. E nós finalmente chegamos aqui na cidade de Auschwitz. Agora o ônibus nos deixou, a vanzinha nos deixou ali num pontinho que tem que dar uma caminhada ainda. Isso. Mas aparentemente não é muita coisa não. Agora começamos a ver alguns floquinhos de neve caindo já. Tinha uma previsão de nevar hoje, a gente não tinha visto nenhuma neve. Diz que a gente nevar no sábado, não nevou, no domingo não nevou. E aí hoje agora começou. Alguns floquinhos já estão sendo vistos finalmente. A gente está a mais ou menos 60 km a oeste da cidade de Cracóvia. E lembrando que o museu de Auschwitz, você precisa reservar de antemão. A gente teve sorte, porque agora nessa questão da pandemia tá com uma espera um pouco menor. Foi a questão de uma semana para a gente conseguir reservar hoje, mas normalmente parece que demora mais de mês, né? De 2 a 3 meses, com antecedência você tem que comprar. Comprar ou reservar, no caso. Comprar é se você fizer com guia, tem o valor. Agora, se você for livre, sem guia, aí é de graça. Agora, uma coisa que não dá pra entender é assim, a vanzinha ela chega até no museu de Auschwitz, que é o ponto final dela, mas fica mais ou menos 1,4 km que a gente viu ali na plaquinha. Não dá pra entender por que a gente não consegue chegar mais perto, Por que não pode parar mais perto? E aí, por que eles escolheram especificamente essa região? É por causa da linha férrea. Como atendia, a linha férrea passava aqui e atendia tanto Praga, Viena, ia para Berlim, ia para Varsóvia. Era um polo da linha férrea para os nazistas. Esse era o melhor local. E aí, como já tinha toda uma estrutura para atender trabalhadores, imigrantes da região, eles escolheram Auschwitz como o local onde eles iriam fazer os campos de concentração deles. E eu acho que pelo fato de ser o maior campo de concentração, eu achava que Auschwitz tinha sido o primeiro campo de concentração. Na realidade não, ele foi o 7º criado pelos nazistas, mas ele foi de longe o maior deles. Olha só, a gente tá caminhando e aí a gente chega na autoestrada que fala que não parece que tá errado. Tá certo? Acho que tá, ó. A gente tá dentro do caminho aqui. É muito estranho isso. Olha, aqui no meio do caminho a gente vê aqui um estacionamento. E aqui, ó, já começa o muro de onde começa já o campo de concentração. Olha só, aqui tem uma guarita. E a gente começa a ver ali uns predinhos todos iguaizinhos, tipo, será que era tipo alojamento? Agora faltam 600 metros. E é pra lá, olha pra lá, ó. Às vezes o ônibus traz aqui, mas é engraçado que o motorista falou Museu Auschwitz, Museu Auschwitz. Tipo, ninguém tava descendo. Aí o moço, porque não parecia estar perto ainda. Aí o moço falou pra todo mundo descer. Mas, por exemplo, tem um ponto de ônibus aqui, ó. Eu ainda estou meio indignado com isso. Agora sim, hein? Onde tem um monte de vanzinha aqui parado na porta. Ônibus também. É a entrada principal. E aí aqui na frente ficam todas as pessoas que vão entrar, tanto em grupo quanto sozinhos. Agora uma coisa bem confusa aqui. Tem 2 filas, mas a gente não tá sabendo, não tem nenhuma informação qual que é a diferença das 2 filas, né?
Eu acho que atualmente tá meio confuso assim a entrada, porque eles têm que dividir por causa da situação atual, sabe? Então tá meio ainda, não sabe muito bem como é que libera o pessoal e tal, mas a gente já tá aqui na fila pra entrar agora. Mas ó, a questão é que são duas filas separadas com esse negócio aqui do meio, ó. Então, mas aqui essa daqui, tem aquela ali, tem um monte de gente com negocinho na roupa. Então eu acho que é de grupo. Então eles entram junto com o guia. E esse daqui não tem ninguém com negocinho na roupa. Então é a gente que entra sem guia. Enfim, caraca, que confusão, né? Que confusão. Meu Deus do céu. Nossa, é duas filas que depois unem uma, aí eles não informam direito. Tá bem confuso. O povo estressado, xingando alguns turistas que estão vindo aqui. Mas finalmente agora nós entramos. Tá nevando agora. Tá nevando. Tá nevando em Auschwitz. O campo de concentração de Auschwitz, esse que nós estamos agora, foi construído para ser o mais completo de todos os centros. E não à toa é considerado o símbolo do Holocausto causado pelos nazistas. Esse daqui, Auschwitz número 1, ele foi criado para trabalho forçado, mas posteriormente se transformou em um campo de concentração de... Mas Auschwitz II foi apenas e somente um campo de... Ele foi construído para isso, com câmeras de gás. Já Auschwitz III e os outros 39 campos auxiliares, eles foram construídos para servir como trabalho forçado para as indústrias alemãs. Então as pessoas eram enviadas para lá sem a sua vontade, ficavam lá em condições subhumanas para trabalhar para que essas indústrias tivessem os seus, sei lá, produtos. Pois é. E olha só que ironia que os alemães deixaram aqui na entrada. Arbeit macht frei, ou seja, trabalho liberta. E os prisioneiros, inicialmente, os que vieram para cá, eram apenas homens. Mas depois eles começaram a trazer todos os que eles consideravam impuros. Então, todos os judeus, ciganos, mulheres, crianças, o que quer que fosse, eles estavam trazendo para cá. E aí há placas por todas as partes, explicando um pouco sobre o local e também sobre tudo, né? O que aconteceu aqui. Igual aqui tá falando que os corpos das pessoas, dos prisioneiros que tentavam escapar, eles eram colocados aqui como forma de mostrar para as pessoas, tipo, alertar. Se você tentar, isso vai acontecer com você. E essa estrutura que está aqui bem no centro do acampamento, eles usavam para informar pessoas como forma de intimidar mesmo, como forma de mostrar o poder deles para os prisioneiros. E eles, quando eles achavam que algum prisioneiro tinha escapado, eles juntavam todos, colocavam eles todos aqui fora mesmo. Às vezes eles ficavam 12 horas esperando, até que eles ficassem satisfeitos. Seja fosse frio, tivesse neve, chovendo, o que fosse. Agora, uma coisa que me chama a atenção é o tamanho. Eu não imaginava que era tão grande. Tá muito frio agora. Sensação de -4. O que me faz pensar também nos prisioneiros naquela época. Passaram frio também. Eu duvido que eles tinham cobertores suficientes, casaco suficiente. E aqueles prisioneiros que se negavam a trabalhar, porque era um trabalho forçado, eles colocavam eles agora aqui no frio. Então, como o Will falou, tá -4 graus. Eles colocavam eles aqui fora, sem roupa, e jogavam água neles. Vários congelados. E aí, em cada uma das casinhas aqui, cada um desses galpões é alguma coisa relacionada ao que aconteceu. No caso aqui, é sobre as condições de vida e sanitárias daqui de Auschwitz. Sabe o que é isso daqui? Essas milhares de folhas com esses nomes todos aqui são as pessoas que ficaram prisioneiras aqui. Tá vendo essa quantidade? É isso daqui tudo de gente. E você vê durante todo o local várias fotos. Não eram aqui os judeus que vieram em massa. Os judeus que vieram em massa estiveram naquele
trens que chegaram aqui em montes, que eles traziam lá do bairro judeu. Um deles foi fotografado. E essa daqui era a condição de vida deles. Eles viviam nesses locais aqui no chão. E era de 700 a 1000 pessoas aqui dentro. As condições de vida que os prisioneiros ficavam. Agora imagina você, né? Você tá aqui dentro. Você tá num desses aí, ó, com a janela aqui, com a vista. Que tem esses dois muros de arame farpado. E lá do outro lado tá a liberdade. Agora imagina o que cada uma dessas pessoas não pensou no momento que eles foram trazidos pra cá. O que eles não sentiram? O que eles pensaram que ia acontecer? Que eu duvido que qualquer um deles tinha pensado que o que aconteceu de fato ia acontecer, sabe? Isso daqui tudo são óculos. Olha a quantidade de óculos. Agora imagina a quantidade de gente. Cada óculos desse é de uma pessoa. Isso aqui são os sapatos. Olha a quantidade, é impressionante. Isso aqui tem de um lado e do outro. E continua essa sala inteira só de sapato. Essa sala inteira só de sapato. Só isso já te dá uma ideia da proporção do que aconteceu aqui, né? E essa atrás de mim foi a primeira câmara de gás em que eles montaram. Eles colocaram ali dentro 850 pessoas e fizeram um experimento que eles consideraram um sucesso, porque matou todo mundo. E aí depois disso, eles construíram Auschwitz II, que tinha apenas o propósito do extermínio. Lá foram construídas várias câmaras de gás apenas para matar as pessoas. Ao todo foi mais de 1 milhão de judeus que foram mortos aqui. Mais de 140 mil a 150 mil poloneses, 23 mil ciganos, 15 mil russos e 25 mil pessoas de outras nacionalidades. Agora eu te pergunto, olha o tanto de gente, quantas pessoas. Ruim, né? E nessa parte fechada aqui, entre esses dois blocos, eles usaram para milhares de pessoas aqui. Acabamos de fazer aqui o caminho que milhares de pessoas não tiveram a oportunidade de fazer. Sair por aquela porta com vida. E nesse tal desse bloco da morte, que é esse atrás de mim aqui, onde tinha desde políticos e tinham muitos outros militares de outras nações que foram presos, e aí eles se rebelavam, né? Eles tentavam fugir, eles tentavam fazer alguma coisa para isso acabar. E aí eles eram ali, como o Will acabou de falar. Mas chegou um momento que nem o estava, na visão dos nazistas, estava resolvendo. Então eles colocaram algumas dessas pessoas dentro de um desses quartos, assim, num local, para que eles morressem de fome. Aí uma dessas pessoas que estavam nesse grupo, ele se sacrificou para que os outros pudessem ter o que comer. Isso mesmo que você entendeu. Para você ter noção do ponto da barbárie que foi. Lembrando que o nosso vídeo do bairro judeu já tem aqui no canal, que é de onde muitas das pessoas que vieram para cá foram trazidas.
Eles eram separados lá no bairro judeu e trazidos para cá de trem. Eu espero que você tenha... falar gostado é complicado, né? Espero que você tenha entendido esse vídeo, que tenha acompanhado até o final, ficado conosco até o final. E eu te espero num próximo vídeo. Tchau!